Existe um processo que eu acredito que é importante para a gente tomar decisões de maneira correta. Claro que o que eu estou falando para você é numa perspectiva de que você é alguém que está buscando a Deus ou conhecendo a Deus. Porque senão você não estaria nesse canal aqui. Muita gente acaba se equivocando nas suas decisões porque não sabe esperar, não sabe o que fazer. Por isso que eu resolvi partilhar com vocês a partir do capítulo 6 de Lucas, versículo 12. Ele, em determinado momento do seu ministério, ele estava lá, ele já tinha curado na sinagoga, o homem com a mão atrofiada, os homens já estavam com planos invejosos de matar a Jesus e ele resolve se afastar. Ele vai para o monte orar. Jesus passa a noite inteira orando. E o Filho de Deus, que era Deus, o Verbo vivo, encarnado, o Deus que se tornou homem, ele separou tempo durante toda a madrugada para ficar orando, conversando com Deus. Assim que Jesus desceu do monte, assim que Jesus parou de orar, ele escolheu os 12 discípulos. Olhando para essa lógica de Jesus, olhando para aquilo que Jesus fez para tomar a decisão que talvez fosse das mais importantes do ministério dele, porque ele deixaria um legado, ele deixaria os apóstolos para dar sequência ao ministério dele, seriam eles que mudariam a história a partir de Jesus Cristo, o conhecimento dele, e Jesus depois de ressuscitado, deixaria estes homens para poder trabalhar em nome de Deus. Ele parou para conversar com Deus. Então, a partir dessa lição, eu quero sugerir a você algo extremamente importante para quando você for tomar decisões importantes na sua vida. Você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a conversar com Deus. Mas primeiro vamos tentar desmistificar ou esclarecer o que é a oração. Orar nada mais é do que uma conversa franca, aberta, sincera, sem religiosidade, sem maquiagem, sem nada, com Deus. Nós falamos com Deus aquilo que está no nosso coração. Ontem eu tive uma conversa com meu filho, eu estava, claro, conversando uma conversa dura, corrigindo meu filho, e em determinado momento ele estava falando, mas papai, às vezes eu fico com medo de dizer o que eu sinto para não ficar em problema. Eu disse para ele, olha meu filho, toda vez que você abrir o seu coração para o seu pai, toda vez que você falar daquilo que você sente, eu garanto para você, não vai ter nenhum problema na sua direção. Eu vou ter felicidade, alegria de ouvir daquilo que o seu coração está dizendo e vou tentar ajudá-lo. Eu que sou um pai imperfeito, que estou aprendendo a ser pai, consigo sugerir isso para o meu filho. Imagina a alegria de Deus em ouvir os seus filhos falando abertamente sobre o seu coração. O que Deus quer é que a gente converse com Ele abertamente sobre tudo. Então a oração é uma conversa franca, sem barreiras, sem maquiagem, com Deus, aberto, sem medo, sem frescura, sem nada de preocupação. Ele é o seu pai e tem a maior alegria de ouvir aquilo que você precisa dizer para ele. Então, se você tem uma decisão importante para poder tomar, partilha com Deus. Fala com Ele em oração. Partilha com Ele aquilo que você está preocupado, com medo, ansioso, mas fala. Ore a Deus. Como eu devo orar? Você deve orar sempre, em todo o tempo, e também você deve separar tempo para oração. Investir tempo com Deus é uma estratégia fantástica para a gente tomar decisões importantes. Você está orando indo para o trabalho, você está orando nas suas tarefas de casa, você está orando o tempo todo, glória a Deus, isso é maravilhoso. Porém, é importante você parar na sua agenda para mostrar que Deus tem espaço efetivamente na sua agenda e Ele não se encaixa nas suas coisas, você o prioriza e Ele vai falar com você nesse ambiente maravilhoso da oração. Invista tempo em Deus, invista tempo na oração, converse livremente com o Senhor, faça perguntas para Ele,
Diga para Ele aquilo que você precisa e Ele vai ter alegria em responder aos seus filhos. Deus não é Deus que não se importa. Deus é Deus que se importa e está com os ouvidos atentos a você. Ele não é alguém que está querendo impor o desejo dele sobre você, não. Ele quer um relacionamento entre pai e filho. E na oração nós conseguimos estabelecer esse lugar de amizade, de relacionamento, de amor, de sentir saudade, de sentir falta, de conversar com o nosso Senhor. Então, não sei que momento que você está vivendo, que tipo de decisão que você precisa tomar, mas não se apresse. Enquanto Deus não falar, não mova. Enquanto você não investir tempo em oração, não tome a decisão de se movimentar. Espere o Senhor falar. Vai para o seu lugar secreto, fica a noite inteira orando. Lá, Deus vai falar com você, depois você desce e aí faz a sua missão. O meu desejo é que Deus te abençoe nos caminhos que você está trilhando e nas decisões que você precisa tomar. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.